Vamos, fechamos nossos olhos, pedindo a Deus, Pai misericordioso, para que nos fortaleça, nos dê ânimo e alegria, para continuarmos a nossa jornada espiritual sobre a terra. Pedindo para que sua equipe de espíritos de luz chegue até a nossa casa, ao nosso lar, ilumine cada cômodo, cada canto, todos os quartos da nossa casa, desde o portão principal até a parte do fundo. Quem tiver a ala superior, a parte de cima da casa, que também essa luz possa adentrar e iluminar e ajudar a manter esse ambiente espiritual limpo. Da mesma forma, vamos mentalizando Jesus, sua equipe de espíritos de luz, percebendo que essa luz vai envolvendo todos os moradores dessa casa e muita paz, muito carinho e amor. E vamos pedindo para que essa equipe de espíritos de luz possa não só limpar as energias deletéricas, os miasmas, mas também recolher qualquer irmãozinho que esteja no nosso lar e que seja encaminhado para a Casa Espírita Maria de Nazaré. Graças a Deus. Da mesma forma, vamos mentalizando uma luz muito forte, iluminando não só a nossa casa, mas os nossos vizinhos, a nossa cidade, o nosso estado e o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E também vamos percebendo que essa luz vai envolvendo em muita paz todo o planeta Terra, graças a Deus. E vamos pedindo para que Deus possa dar luz a todos aqueles que têm a responsabilidade de governar o planeta Terra, para que se mantenham em equilíbrio e em paz. Vamos pedindo para que Deus também ilumine todas as religiões, todas as igrejas, todos os centros espíritas em particular, a Casa Espírita Maria de Nazaré. E dessa forma vamos pedindo para que Deus ilumine também todas as instituições de caridade, principalmente o Lar Mãe Mariana. E assim vamos encaminhando para a abertura do Evangelho da Noite, com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos de todo mal. Que assim seja. Olá, amigos e amigas, boa noite a todos, e que a paz e a luz do Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez essa semana, e vamos falar de um tema importante: gratidão familiar. É muito simples a gente olhar para as instituições de caridade, principalmente asilos, né? E a gente fica olhando e fica querendo perguntar se perguntando por que será que existem esses senhores que ficam abandonados, essas senhoras que ficam abandonadas nos asilos, né? Qual o motivo disso? Se nós formos olhar só do ponto de vista material, a gente vai perceber apenas que talvez essa pessoa não tenha familiar, ou porque seus familiares foram apenas ingratos para consigo mesmo. Mas nós não sabemos de outras encarnações, o que cada um de nós fizemos. Podemos até ter indícios do nosso comportamento espiritual atual, podemos ter indícios daquilo que nós fizemos no passado. Mas a gente não se dá conta de tudo do que acontece. E aí se depara com essas situações, como de ingratidão dos filhos para com os pais, o abandono de pais nos asilos, a gente não aceita, né? E até mesmo critica. Eu não estou falando que se justifica abandonar um idoso no lar ou no asilo,
né? Deixando ele lá, parado, isolado, como se a vida dele tivesse acabado e tivesse separado da família para todo sempre. Há casos em que, de fato, a melhor saída para o familiar é deixar o pai ou a mãe no asilo. Se você não tem condições de tomar conta, precisa de cuidados especiais, aí o melhor caminho é deixar no asilo. Contudo, nem sempre não é isso que acontece. É um abandono total mesmo. Chega-se a abandonar essas pessoas nessas instituições de caridade sem se preocupar se ela está feliz, se ela está triste, como se fosse um animal. Diga-se de passagem, nem com animal você pode fazer isso, né? Você não pode pegar um cachorro e abandonar na rua como se não tivesse nenhuma responsabilidade. Pelo contrário, nós temos responsabilidade com os animais. Imagina então com os pais. Nós temos a nossa responsabilidade. Não devemos abandoná-los. Mesmo por pior que ele seja, por pior que ele tenha feito, a melhor resposta não é esse ato de crueldade. Porque você ficar isolado, abandonado, você não tem nenhum parente que esteja contigo para te compartilhar o dia a dia, é muito triste, é muito doloroso. É muito doloroso. Para a pessoa que fica nessa situação é extremamente doloroso. Então o caminho não é pagar o mal com o mal. O caminho é pagar o bem. Pagar com o bem sempre. Mesmo que seja bem. Se a outra pessoa te fez bem, faça bem também. E se a outra pessoa te fez mal, faça bem também. Na medida do possível. Às vezes nem sempre dá para fazer o bem que nós imaginávamos como correto. Às vezes o bem é de acordo com as suas possibilidades. Mas nós temos que pagar o mal com o bem, sempre. E tentar sempre agir dessa forma. Porque quem que vai para o asilo, fica lá jogado no asilo, ele de uma certa forma está resgatando o passado. Aquilo que ele fez no passado, né? Ou por ter abandonado um pai, por ter abandonado uma mãe, ou por ter não ter sido um pai com responsabilidade. E ele vai para lá e lá ele vai, de uma certa forma, se purificar, eliminar esse passado negativo que ele tem de sua vida. E você, porém, se você abandona, aí você está adquirindo o mal, você está pagando com o mal, você vai ser responsabilizado pelo mal que você está fazendo. Aí o problema já passa a ser seu e não da pessoa que está no asilo. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa questão da ingratidão familiar. Por mais que o pai e a mãe façam mal perante os nossos olhos, que às vezes aquilo que nós imaginamos que é o mal, nem sempre é o mal, pode ser um bem. Porque um pai sensato não vai dar a faca para um filho, ele vai recusar dar uma faca na mão de um filho, uma criança pequena. Às vezes a gente não compreende um ato de um pai ou de uma mãe e a gente fica sem falar, sem conversar, né? Sem procurar o contato com o pai ou com a mãe, porque nós nos sentimos injustiçados. Porém, essa percepção de injustiça nem sempre pode ser o correto. Já procurou se colocar no lugar do pai, no lugar da mãe? É difícil fazer isso. É um ato é um exercício espiritual de se colocar no lugar do outro, né? Procurar enxergar o que o outro está enxergando. É muito mais fácil a gente julgar, terceirizar, a culpa é dele, ele me tratou assim, era um velho alcoólatra, vivia batendo na minha mãe, em mim e meus irmãos. Tudo bem, ele pode ter sido extremamente mal, mas se você tenha o dom espiritual, quando eu digo dom espiritual, não é médium, né, que escreve, psicografia, médium que pinta e etc. Mas o dom espiritual de acreditar e sentir as verdades que Jesus pregou, você tem responsabilidade e você não deve fazer a mesma coisa que o seu pai fez. Mas há casos, por exemplo, que um pai diz não para um filho
E o filho fica extremamente revoltado com o pai e não aceita, fica sem falar com o pai, com a mãe, e acha que está fazendo tudo correto. Acha que tá agindo de uma maneira sensata, está levando a ele o que ele levou para consigo mesmo, para com o filho. Mas isso é um equívoco, né? Se a gente andar pelo mundo apenas preocupado com o nosso próprio umbigo, com a não é a nossa individualidade, mas o nosso individualismo, nos preocupando só com nós mesmos, nos colocando como centro do mundo, a gente só vai gerar problemas. Nós temos que nos colocar no mundo como parte do mundo, não como um mundo à parte. Infelizmente, o individualismo, o egoísmo existe no planeta em grande escala exatamente porque falta essa capacidade de empatia do ser humano, de se colocar no lugar do outro, de perceber o outro, o que o outro está sentindo, o que o outro vê em mim, o que o outro está pensando de mim. Será que a maneira como eu estou falando está sendo claro para outra pessoa perceber? Será que a minha ação está sendo digna daquilo que eu entendo por correto? Que aquilo que é correto, do meu ponto de vista, é correto mesmo? São perguntas que nós temos que nos colocar sempre, para não cometermos a ingratidão para com os pais, que é uma coisa muito dura, muito cruel, você abandonar uma pessoa sem amparo, sem carinho, sem uma conversa amiga. Você abandonar como muitas pessoas abandonam o cachorro nas estradas, deixam amarradas ali como se fosse um pedaço de lixo, sem preocupação nenhuma. Nós temos que inverter esse papel. Nós temos que nos amadurecer. E amadurecer é doloroso, não é fácil. É muito mais tranquilo a gente ficar no nosso individualismo, no egoísmo, no mundinho à parte, que o mundo está para nós e não nós para o mundo, e que todas as pessoas que estão no mundo têm que nos servir, têm que nos ajudar, têm que fazer aquilo que é certo, do que fazer aquilo que é correto, que é exatamente construir o processo de empatia, que é o ato de se colocar no lugar do outro. Isso é doloroso. Isso é um exercício espiritual profundamente doloroso. Você perceber seus equívocos, seus erros, você perceber que você não está tão certo quanto você imaginava, e que você está sendo tão cruel quanto aquela pessoa que você julga que é cruel. Isso é difícil para todos nós, mas temos que fazer. Se queremos, temos certeza da continuidade da vida após a morte do corpo físico, se sabemos que a verdadeira pátria é a pátria espiritual, se temos convicção de que nós lá teremos aquilo que nós plantamos aqui, então só tem um caminho. O caminho é a procura da iluminação espiritual. E o caminho da iluminação espiritual vai te trazer dor, vai te provocar, você vai ter que provocar sacrifício de si mesmo, do seu orgulho, do seu individualismo. Procurar entender que o mundo não está para te servir, mas que você faz parte desse mundo, e por fazer parte desse mundo, você tem regras de convivência. Você tem que respeitar o limite do outro, como o outro tem que respeitar o limite seu também. E você tem que procurar fazer ao outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Aí, esse é um ato de sabedoria espiritual. É lógico que a gente não vai conseguir fazer isso de uma hora para outra. A gente vai tentar, vai errar, mas o importante é tentar. Se você não tentar, você não amadurece espiritualmente. Você não cresce espiritualmente. O erro significa que você está tentando. Isso é um ponto positivo. Porque quando você vai para o plano espiritual lá, o que vai determinar é a sua coragem. Olha, eu fui corajoso. Eu tentei. Eu não consegui, mas eu tentei. Eu tentei perdoar. Eu tentei amar fulano, ciclano. Eu tentei, mas eu não consegui, pai.
E nessa conversa com o Pai Criador é que vai ser importante para você a sua sinceridade, a sua convicção, que para Jesus ele falava sim, sim, não, não. Ou você é sim ou você é não. Ele não quer hipocrisia, não quer meio termo. Para o Espiritismo e para o cristianismo primitivo, no qual nós espíritas somos signatários, o importante não é o ato de se batizar, de casar na igreja, é pagar o dízimo. O importante é a luta pela transformação espiritual, é o ato de iluminação espiritual. Isso é o importante, é isso que Jesus queria de todos nós. Lembre-se, lá no caso da mulher adúltera, em que os homens levaram a mulher adúltera para testar Jesus. E Jesus, agachado do jeito que estava, provavelmente escrevendo no chão, até mesmo possivelmente os pecados daqueles que julgavam a mulher adúltera, ele se manteve calmo, se manteve tranquilo. E nessa circunstância de tranquilidade, ele perguntou, né? Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Olha só, aqueles homens acreditavam na existência de Deus. Eram judeus. Eles são signatários do primeiro testamento, a primeira revelação, que está lá na nossa Bíblia. Se vocês pegarem a Bíblia, tem lá a primeira revelação, né, e a segunda revelação de Jesus. A primeira revelação é dos judeus. Os judeus seguem aquele livro. E Jesus era um judeu também. E aqueles homens que lá estavam acreditavam em Deus. Mas acreditar em Deus não basta. Não basta acreditar em Deus. Não basta você frequentar uma igreja, ou frequentar um centro espírita, ou contribuir. O importante é você lutar. Lutar de fato para ser bom. Lutar para se iluminar espiritualmente. E isso exige sacrifício, exige coragem do espírito encarnado, muita coragem, porque aqui o mundo de provas e expiações, o mundo dos encarnados, as tentações são enormes pelo caminho, né? O mundo da sexolatria, o mundo da gula, o mundo da dependência química está aí. E tantas pessoas que se vai por esse caminho, porque esse caminho é muito mais fácil. Agora, o caminho da abstinência, não a abstinência no sentido vulgar da palavra, né? Quando eu digo abstinência, não é que você vai deixar de praticar sexo com o seu parceiro ou sua parceira, não é isso. A abstinência é de querer você fazer sexo com todo mundo. Esse é o tipo de abstinência. Você ter o equilíbrio, saber que você tem que respeitar o seu companheiro ou o seu companheiro, né? A abstinência também na drogadição, abstinência na gula, é esse tipo de coisa que vai te levar à iluminação espiritual. E a abstinência também de querer pagar o mal com o mal, é lutar, tentar pagar o mal com o bem. Essa é uma luta dolorida que exige muito sacrifício do espírito, muita determinação. Mas aqueles que saem daqui lutando no planeta Terra, encarnado, se você sai do ponto de vista de encarnado e passa do ponto de vista espiritual, pro outro lado de lá da vida, mas você lutando, mesmo que você não tenha alcançado a iluminação esperada, você será muito bem recebido e você terá muito apoio espiritual. Agora, que se você viveu no mundo desregrado, né, sem tentar praticar aquilo que Jesus ensinou, sem tentar respeitar os seus pais, sem tentar pagar o mal com o bem, aí, meu amigo, você vai entrar do jeito que você saiu. Você vai sair do jeito que você entrou aqui na vida. Você vai entrar na pátria espiritual do jeito que você entrou na pátria, no mundo aqui material. E aí você vai chorar. Você vai se arrepender do tempo perdido que você teve. Então, nessas circunstâncias, o momento é agora. A gente não sabe o dia de amanhã. Se eu vou estar encarnado ou você vai estar encarnado. Ninguém sabe o que vai provocar, o que vai acontecer com nossas vidas.
Se você não sabe o que vai acontecer com você significa que você pode estar perdendo tempo agora. O momento é aqui ou agora. Então, se alguém te fez o mal, comece a tentar pagando com o bem. Mas como que eu faço isso, Sérgio? Se meu parceiro não me respeita, né? Eu tento amá-lo, respeitá-lo, mas ele não me respeita. Olha, não significa que você tem que ficar bancando a tonta ou o tonto. Você pode se impor sim como mulher ou como homem e cobrar o respeito do outro. E se o outro não te respeita, você tem o direito sim de procurar a felicidade. Mas você tem que tentar. Da mesma forma, no relacionamento familiar, você tenta respeitar o outro, você tenta amar o outro, mas o outro não deixa que você ame do jeito que você quer, ele não te respeita. A azar é dele. Ele está perdendo tempo nessa jornada espiritual. Você não, você está lutando. E a vida, a vitória, é daquele que tenta, não daquele que fica parado. Ah, eu gostaria de ser um jogador de futebol profissional. Ah, tudo bem, você gostaria. Geralmente os adolescentes gostam disso, né? Quer ser jogador. Principalmente nós homens, desde a adolescência, queremos ser jogador profissional e tal. Mas você treina. Você faz exercícios físicos. Você joga futebol. Você está treinando futebol. Você está se preparando para se tornar um jogador profissional de futebol. Então, se você não está se preparando, se você não está treinando, você não vai ser. A mesma coisa é citada do ponto de vista espiritual. Se você quer ser um espírito mais iluminado, viver uma condição espiritual melhor, ser digno do planeta de regeneração que vai se tornar o nosso planeta, você tem que procurar lutar pela iluminação, praticando. O bom jogador profissional de futebol é aquele que pratica constantemente. Um bom espírito iluminado é aquele que pratica a autoiluminação, que ele busca a iluminação. A iluminação não é um pó de pim-pim-pim, como lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, quando a Emília e os integrantes do sítio do Pica-Pau Amarelo queriam fazer uma viagem no tempo, eles usavam o pó de pim-pim-pim em cima da cabeça para poder viajar. Nós aqui não temos esse pó de pim-pim-pim. O que nós temos é determinação própria, coragem para poder lutar e acreditar naquilo que você está fazendo é o correto. Então não esqueçam, ame os pais, não sejam ingratos com os pais, por pior que sejam, pior coisa que eles tenham feito, tentem respeitar. Ah, mas ele quer me bater, ele quer me agredir. Não estou falando que você tem que se deixar agredir, se você tem que se deixar apanhar. Não é nada disso. O amor pode estar no gesto de pentear o cabelo do pai, que está lá no asilo. O amor pode ser levar um copo de café para o pai, porque às vezes você com o ato você consegue demonstrar todo o seu carinho. Não é com palavras, é com gesto. E se isso tudo não for permitido, ore, esteja próximo da melhor maneira possível. E uma oração é um mecanismo para se chegar no coração de qualquer espírito endurecido. Por mais duro que seja o espírito, você através da oração, você vai chegar lá e você vai conseguir encontrar o caminho da luz espiritual. Por isso, coragem, confiança no ensinamento de Jesus, porque esse é o caminho da verdade e do bem. Fique na paz, na luz do Mestre Jesus, hoje e sempre. Lembrando que todos os dias da semana está tendo o Evangelho às 18 horas. E alguns dias especiais tem Evangelho mais tarde. Aí eu peço para que vocês fiquem atentos e acompanhem a página no Facebook da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. E também vamos agradecer mais uma vez a todos aqueles que... Desculpem, a todos aqueles que colaboraram. Até.